Voltamos do nosso curtíssimo intervalo e vamos continuar a nossa conversa sobre sermos filhos de Deus. Como é que mantemos a nossa relação com Deus? Como é que a mantemos? Como é que a mantemos? Há pessoas que acham que se pode manter a relação com Deus a casamentos, funerais e dias especiais. Como é que se mantém a nossa relação com quem amamos? Comunicação, o diálogo e tudo Como mais. é que nós mantemos a nossa relação com os nossos pais, aqueles que têm uma experiência positiva de família ou mesmo as outras experiências? Como é que nós mantemos a relação quem namora, de namoro? Como é que mantemos a relação de casamento, aqueles que estão casados? Como é que mantemos a nossa relação, eu que sou padre, com a minha vocação? Como é que mantemos? A primeira coisa é alimentando-a. E só há uma maneira de alimentar, é vivê-la mesmo, ou seja, há coisas que nós podemos usar só o cérebro, não é? Há coisas para as quais o cérebro chega perfeitamente, não é preciso estarmos a fazer mais. Mas nas relações, o cérebro, só por si, não se chega lá. Eu posso formular o conceito melhor do mundo da relação, posso formular. Posso dizer até teoricamente a ti, gosto muito de ti e explicar-te isso teoricamente. Mas se não houver um gesto concreto, se não houver uma relação concreta, se não houver uma vida concreta, o outro lado nunca vai perceber o que é gostar, nunca vai perceber o que é amar. Então, como é que nós podemos manter a nossa relação com Deus? É feito de quê? De presença. É feito de oração, aquilo que nós chamamos de oração, e que não há só uma maneira de rezar, isto também é muito bonito, porque muitas vezes pensamos que rezar é fazer isto, ou fazer aquilo, ou ir acolá. Como numa relação. Uma relação é feita de um telefonema, de uma partilha, de um estar em conjunto, de celebrar o casamento, de celebrar o batismo, de estar nos momentos fortes, de estar nos momentos difíceis, de estar... Mas é uma presença. É uma presença às vezes presente, às vezes é uma presença que não pode ser fisicamente presente, tem alguma distância. Nós não ficamos mais distantes, às vezes por estarmos geograficamente mais distantes. É uma experiência, quem vive no estrangeiro ou quem vive experiências de afastamento temporário, ou às vezes aproxima-se mais de pessoas, de algumas pessoas. É uma brincadeira, mas os meus irmãos às vezes dizem, quando eu estava fora, que nos encontrávamos mais, porque todos os domingos por Skype falávamos, e agora nem sempre conseguimos porque temos vidas, cada um tem as suas vidas organizadas de uma determinada maneira. E às vezes a distância física não corresponde necessariamente à distância real. Deus, que diríamos fisicamente não sempre o temos assim à mão, de poder estabelecer, ou talvez sim, podemos depois falar disso, mas Deus, a relação que nós estabelecemos com Deus é feita de uma presença, de um silêncio, da partilha da nossa vida, da oração concreta, feita de fórmulas, de frases feitas, que nós reproduzimos e trazemos da tradição da Igreja e, portanto, podemos reproduzir. Muitas frases que dizemos uns aos outros são também herança cultural, mesmo na relação amorosa, na relação afetiva, a amizade, há frases feitas. E nós não estamos a mentir quando estamos a dizer gosto muito de ti. Toda a gente diz isso. Agora a questão é se eu gosto mesmo. Se eu gosto, digo isso. Amo-te. Toda a gente pode dizer essa frase. A questão é, eu amo-te mesmo ou não te amo? Mas eu posso usar palavras que estão no dicionário comum. Com Deus a mesma coisa, eu posso rezar o terço. O terço é uma oração muito bonita. Se ela representar esta relação. Agora, basta só rezar o terço? Eu acho, sinceramente, que não. Porquê? Porque o terço é uma oração comunitária e é uma oração da tradição da Igreja, que nos permite estar em comunhão não só com os meus do meu tempo, mas com todo o tempo que está para trás, e eu acredito que com o tempo que está para a frente. Portanto, é como se eu fizesse parte de uma história, tenho um elemento comum, que me torna em comum. Mas eu preciso dizer pessoalmente, eu preciso estar, se calhar, umas horas à frente do sacrário, de vez em quando, a falar com o Senhor, preciso de o trazer para a minha vida concreta, quando estou no meu trabalho, quando estou em casa, preciso fazer uma oração formal, uma oração informal, uma oração de escrita. Eu gosto, por exemplo, de rezar às vezes a escrever, de leitura espiritual, de silêncio mesmo, de Eucaristia, que é o centro para mim das coisas mais bonitas que nós podemos fazer, é celebrar a Eucaristia e participar nela. Mas uma Eucaristia que também tenha silêncio, que saiba o que é cantar, que saiba o que é rezar, as leituras e explicá-las. Agora, quando é tudo a correr, às vezes na Eucaristia, por exemplo, falta o silêncio. Falta silêncio, é tudo, passa a expressão, a despachar. E a relação, ela perde qualidade quando é a despachar. Todas, a de Deus também. Portanto, como é que se alimenta a relação com Deus? É assim, é como nós alimentamos a relação uns com os outros. É feito de pequenos, grandes pormenores
É pequeninos pormenores. E às vezes há pessoas que dizem, estou muito longe, estou muito perto. Eu costumo dizer, quem é que define isso? Ok, sou praticante, menos praticante. Assentamos em quê? Claro que eu percebo que uma pessoa que não celebra a Eucaristia perdeu o melhor da história. Isso para mim é sempre assim. Os que podem ter o privilégio de celebrar a Eucaristia e de a participar ganharam o máximo da relação. É o único momento em que pode haver a comunhão. Quando há a comunhão mesmo, a comunhão é um momento de maior relação. É a maior intimidade. É quando o céu toca a terra. É quando nós podemos trazer Deus dentro. É como se fizéssemos o papel de Nossa Senhora. Ninguém nos ouve agora, ficássemos grávidos de trazer o eterno dentro de nós, que somos humanos e frágeis e limitados, mas trazemos o mundo inteiro. Quando as pessoas estão muito apaixonadas, digo eu, dizem coisas como tu és a minha constelação máxima, não sei, és o universo todo. É como trazer o universo todo entre nós, a eternidade toda. E isso, para mim, obviamente, é muito determinante porque isso acontece unicamente na Eucaristia da forma mais plena. Nem na adoração eu consigo o mesmo nível de comunhão, porque o nível de comunhão absoluto, tecnicamente falando e objetivamente falando, acontece na Eucaristia quando eu comungo. Agora, e por mim essa é a perda. É a perda. É quem não faz essa experiência perdeu muito. É óbvio que há muitas Eucaristias mal celebradas. Há muitas Eucaristias em que não há espaço para o mistério, em que não há espaço para acolher esta eternidade. E às vezes nós próprios, os que presidimos a Eucaristia, no fundo é Deus que preside, mas nós, os sacerdotes que às vezes presidimos, ou não estamos capazes de ser verdadeiramente instrumentos naquela hora, ou somos nós, tentamos ser nós o centro da atenção e tirar quase o mistério todo. Há Eucaristias que pecam pelos excessos. Umas porque são tão, diríamos, tão etéreas, tão espirituais que não tocam a vida. E outras são tão humanas que não tocam Deus. Portanto, isto fica aqui qualquer coisa que não bate certo. Porque é o céu e a terra que têm que estar ali naquele altar. Unidos. É o vinho e a água. Que quando entram no cálice, são o símbolo, diríamos, do mistério maior. Se o vinho, estou a simplificar, mas se o vinho representa Deus e significa a alegria da comunhão com Deus, a água representa-nos. Por isso é que é uma gotinha de água no meio daquela imensidão. Daquela imensidão. E o mistério é isto. É nós deixarmos tocar pelo mistério. Por isso, como é que se alimenta isso? É estar presente. É fazermos participantes da vida um do outro. Eu torno participante da vida de Deus. E Deus, eu já sei, mas às vezes não tenho consciência disso, torna-se participante da minha vida. De toda a minha vida. Não é só quando eu estou a rezar. De toda a minha vida. Quando estou a jogar futebol, quando estou com os meus amigos, quando vou à praia, quando vou fazer qualquer coisa, quando estou a conduzir, é Deus que está sempre presente. Tal como nas relações, existem falhas. Nesta relação filial com Deus, as falhas normalmente são dos filhos. Confiro. Como é que nós, como filhos, podemos reparar essas falhas? Primeiro, o que é que são falhas? Que falhas são essas? Se a relação de Deus connosco é uma relação de amor, Deus ama-nos, e volto a dizer, não amor banal, não me digam que isto é banal, porque bastava só pensar no modo como Jesus nos amou para perceber que não é banal, o amor de Deus. Mas basta ler 1 Coríntios, tem lá características mais do que relevantes sobre o amor. Portanto, o amor de Deus não é banal. Uma coisa é eu gostar muito do outro, são os sentimentos que temos, e quando eu digo amo-te, o que é que isso pode significar? Ok, mas não se compare esse nível. Quando nós dizemos Deus é amor, estamos a um patamar muito profundo da densidade da relação. Então, se há uma relação de amor, de Deus por mim, e da minha parte há uma tentativa de responder positivamente a esse amor, sempre que eu não amo, eu não estou a conseguir corresponder a esse amor. Então isto chama-se pecado. O pecado é a incapacidade de responder plenamente ao amor de Deus por mim. E isso depois tem consequências na relação comigo, porque fui criado à imagem e semelhança de Deus, mas se eu não me respeito, não me amo, se não respeito o corpo que tenho, se não respeito o mistério que me habita, eu estou a pecar. Porque eu não estou a faltar, não é uma questão como é que eu ia dizer? Não é uma questão de solipsismo, mas o que é que eu quero dizer? Não é uma questão de egoísmo ou de narcisismo, tipo, não me amo. Não. Eu fui criado por Deus. À imagem e semelhança, eu não amo o Deus que me criou.
porque não me respeito, não me... Nós pensamos sempre em pequenos pecados, normalmente em relação a nós, já está tudo a pensar em coisas da sexualidade, normalmente. Também, claro que sim, mas há outros pecados que não são melhores para nós. Se eu não descanso, eu estou a respeitar o corpo que me é dado como dom. Se eu não durmo as horas todas que devia dormir, se o meu corpo não tem... Se eu não tenho tempos de lazer ou no percurso da minha vida, se eu sou escravo do trabalho, eu estou a faltar ao respeito à obra do Criador. Há muitas coisas. Se eu não cuido de mim, o que é uma depressão? Nas depressões, um dos fatores primeiros que vem ao de cima é não cuidar de mim. Isso tem uma responsabilidade, os cristãos têm que cuidar de si, não porque são muito bonitos, ou porque... Não é por aí. É porque nós temos uma responsabilidade, o corpo, diríamos, não é só nosso, no sentido, é um dom que nos é dado para nós existirmos no mundo, na relação. Pronto. Depois isto, podíamos falar da relação, do pecado na relação com os outros. Quando eu não respeito o outro, porque ele também é filho de Deus, voltando à radical igualdade, ele é filho de Deus, eu não o respeito, eu estou-lhe a faltar ao respeito a ele e nele estou a faltar ao respeito a Deus. Ele é tão filho de Deus como eu. E nem sei se nas contas de Deus não é mais, estou a brincar, mas ele é tão filho de Deus como eu. Portanto, estes são faltas de amor concreto. E quando eu não amo a Deus, quando eu não o ponho em primeiro lugar, quando eu primeiro faço tudo o que tenho para fazer, e depois, se eu tiver tempo, lá guardo 3 segundos para o Senhor. Ou então, quando estou atrapalhado, Senhor, não faz. Mas quando está tudo a correr bem, não precisamos de Deus. Portanto, há um conjunto de faltas de correspondência no amor que não alimentam a relação. O que é que nós podemos fazer? Bem, a primeira coisa é tomar consciência. A segunda é pedirmos perdão ou estarmos arrependidos deste processo. Ainda que nós possamos voltar ao mesmo, pelo menos vamos fazer um esforço, ou vou fazer um esforço, para não voltar a isso. Este é o contexto da reconciliação, do sacramento da reconciliação. A maneira de religar a nossa vida a Deus é pela confissão, pelo sacramento da reconciliação, que é um sacramento, quando é bem vivido, muito bonito. Quando é mal vivido, é feito de pequenos pormenores que às vezes traumatiza pessoas. Não. Imagina, eu uso muito com os escuteiros e com os miúdos mais novos da catequese, uso muitas vezes esta imagem. Claro que é uma imagem, claro que é banal, mas só para introduzir. Deus, imagine na nossa concepção grega, Deus em cima, os homens cá em baixo. Deus lá em cima, os homens cá em baixo. Estamos ligados por um fio. Quando nós pecamos, isto é, quando nós não amamos, não nos amamos a nós, não amamos os outros, não amamos Deus, não amamos a natureza, que é outro dom criado, que está à nossa volta, desrespeitamos o mundo criado, então somos nós que cortamos este fio. Então ficamos separados. Quando nós nos reconciliamos, quando nós celebramos o sacramento da confissão, ou da penitência, ou do perdão, ou da misericórdia, Deus vem e dá um nó no fio. E o que é que acontece ao fio? Fica preso novamente. Primeiro, muito bem, fica preso. E fica ligado novamente. Fica ligado, mas há uma coisa ainda mais bonita. Fica mais curto. Ou seja, sempre que nós nos reconciliamos, ficamos unidos a Deus, religamos a nossa história e por isso, mas ficamos mais próximos. Portanto, a grandeza de um cristão não é não pecar. A grandeza de um filho não é não pecar. A grandeza de um filho é reconhecer a sua falta de amor. Porque quanto mais profundos somos, mais reconhecimento temos da nossa fragilidade. Então, quanto mais nos confessamos, não é agora podemos confessar todos os dias, mas quanto mais percebemos esta relação de carência de Deus, mais próximos ficamos de Deus. E por isso é que é muito bonito celebrar o ano da misericórdia, celebrar a misericórdia. O Papa recorda-nos, e recorda sobretudo aos sacerdotes, recordo aos sacerdotes evangélicos, que a confissão não é um local de tortura, mas o lugar da misericórdia. Isto é muito bonito, perceber essa dimensão da reconciliação. Lugar de misericórdia. Agora lembrei-me. Nós, como filhos, temos às vezes muita dificuldade em reconhecer a nossa falta de amor para com Deus. Principalmente porque às vezes não conseguimos então entender que existem lugares de misericórdia para nós. Que passos é que um filho pode tomar para reconhecer a sua falta de amor? Eu acho que é difícil partir do nada. Porque quanto mais nós formos acolhidos na Igreja, pela Igreja,
mais nós percebemos o quanto estamos em dívida com o Senhor. Se nós formos na igreja agressivos, formos capazes de pouco acolhimento, se formos... As pessoas vão se sentir permanentemente revoltadas e não vão sentir a necessidade de Deus. Porque para elas Deus é mediado através de uma estrutura e de pessoas, a comunidade cristã, o pároco, um conjunto de pessoas, o padre, em geral, o bispo. Portanto, se não houver da nossa parte uma expressão do Evangelho, que é Jesus a passar no meio das pessoas, a acolher as pessoas, e só isso é que faz a carência, só isso é que faz perceber a carência. O que é que me falta? No local onde eu celebro, ao domingo, um dos locais em particular, que já agora é o Seminário Maior de Coimbra, e às 11 horas, há pessoas crentes, há pessoas menos crentes e há pessoas até não batizadas que vão à Eucaristia. É muito interessante, já me aconteceu, pessoas no final da Eucaristia dizem: eu não sou batizado, mas gosto de cá vir. É muito interessante que seja acolhida como não batizada e que possa... Eu não costumo dizer, então vamos fazer agora já uma formação para ser batizado. Não, deixa viver a experiência, deixa fazer parte de sentir pena de não fazer parte daquela comunidade, de dizer assim, porquê é que eu também não faço parte disto? Porquê é que eu não faço parte desta comunidade? E depois, paulatinamente, se achar que é oportuno, não sou eu que vou obrigar ninguém, se achar que é oportuno, integra essa comunidade. E depois, se achar que é oportuno, reconcilia-se. E depois, se achar que é oportuno, volta a reconciliar-se. Portanto, o amor vencerá sempre mais do que a lei. Tens de confessar, porque há quanto tempo é que não te confessas? Então tens de confessar. Agora vais fazer isto, tens de confessar. Há pessoas que às vezes me perguntam para o casamento. Tenho que confessar, Sr. Padre, para casar? Não, não tem que se confessar. Tem que decidir que casamento é que quer. Quer um casamento pela igreja? Quer um casamento com profundidade? Quer um casamento feito na relação com o Senhor? Se calhar é preciso ponderar o que é que está feito. Agora, ninguém vai confessar-se para casar. Isso não. Agora, se alguém quer profundidade nessa relação, reconhecida, se calhar tem um caminho a fazer. Certo? Então fazemos o caminho para chegar a esse momento. Agora, obrigar pessoas a confessar para se casarem. Como alguns colegas confessam-nos de manhã antes do casamento, porque é para não ver pecados. Não. Agora, há de haver uma proposta permanentemente de o que tu perdes por não teres dado alguns passos, que é o que o Senhor faz connosco, que faz comigo todos os dias. Sempre que eu me reconheço mais pecador, eu penso, se eu tivesse tido outra profundidade neste momento, se calhar não estava tão a precisar tanto do Senhor. Portanto, significa que eu próprio tenho que caminhar. Todos nós estamos a caminho. Somos peregrinos do eterno. Isso é muito bonito, porque somos peregrinos de uma eternidade que nos habita, mas não está totalmente conquistada. E, portanto, cada um de nós, quanto mais se reconhece como mistério, mais percebe a carência que tem, a falta de Deus que lhe faz, e quanto mais consciência tem disso, mais... Agora, como é que isso se faz? Não é intelectualmente. Ajuda a pensar sobre estas matérias, ajuda a dialogar, estarmos aqui a falar, mas é uma experiência muito, muito, muito pessoal. É uma experiência muito comunitária. Há muitas comunidades que afastam as pessoas e há outras que aproximam as pessoas. Há comunidades fabulosas que acolhem bem, que nos recebem bem, que nos fazem sentir filhos de Deus, que nos fazem sentir irmãos uns dos outros. Há outras que não. E esta é a dificuldade, a fragilidade da Igreja, depois quando falamos, é que ela às vezes aproxima muitas pessoas de Deus, muitas vezes acontece, e outras vezes afasta pessoas de Deus. Este é que é o drama da existência de uma comunidade cristã, da Igreja como a nossa, que nós fazemos parte. Nós tivemos já todas experiências muito positivas de Igreja, mas também certamente todos nós já tivemos experiências muito negativas e revoltantes da Igreja. Então, Deus tem culpa? Não, Deus é mais do que a Igreja. Só que serve-se de instrumentos concretos, de pessoas concretas, padres, mas não é só os padres, comunidades, catequistas. Claro que os catequistas são pessoas altamente generosas e que fazem um trabalho que devia ser altamente reconhecido, mas às vezes não são capazes de nos aproximar de Deus. Exatamente. E com isto finalizamos este programa e eu desafio as pessoas aí em casa a reconhecerem-se como filhos de Deus e se calhar olhar um bocadinho para o irmão e dar a oportunidade de experimentar o amor que Deus tem por todos vocês e por mim também, atenção, experimentar este amor e ir mais além com os nossos irmãos e ter um
um olhar não de juiz, não de julgador, não de advogado, mas sim um olhar de amor para com os nossos irmãos. Até um próximo programa. Por hoje é tudo.